Olha aí para você de casa, ligadinho aqui na Band, começando o programa Sabores de hoje. E você de casa que está ligadinho, se prepare, porque a receita que a gente vai preparar é para deixar todo mundo em casa com água na boca. Ah, sim, porque uma vez ou outra vamos combinar que a nossa família merece aquela receitinha super especial, né? Em se tratando da receita de hoje, eu até diria que você pode fazer numa ocasião de festa, num aniversário, numa comemoração especial. Por isso, olha só o que é que você vai aprender no nosso programa hoje. Põe na tela. Um delicioso risoto de frutos do mar. E, gente, esse risoto é aquele tipo caprichado, sabe? Que todo mundo ama. Então faz assim, aproveita que você tá com um caderninho de receitas na mão e já vai tomando nota de todos os ingredientes, tá bom? Agora não esquece, se não deu tempo a anotar os ingredientes agora, depois quando eu for colocando na panela, aí você vai completando a relação dos ingredientes que caso você possa não ter conseguido anotar. Tranquilo? Vamos lá, na tela, ingredientes da receita. Para a receita do risoto, você vai precisar de 500 gramas de arroz arbóreo, 400 gramas de filé de camarão, 300 gramas de mexilhões, 300 gramas de lula em anéis, 3 tabletes ou 3 sachês de caldo de galinha, 2 litros de água, uma lata de cerveja, um copo de vinho branco seco, 3 colheres de sopa de alcaparras, 3 poches de molho de tomate, uma xícara de chá de azeitonas picadas, um copo de requeijão, 2 colheres de sopa de manteiga, meia xícara de azeite de oliva, uma cebola roxa picada, 6 dentes de alho picados, 300 gramas de queijo mussarela ralado grosso, salsa, coentro e cebolinha picados a gosto e meia xícara de folhas de manjericão. Gente, agora que todo mundo anotou os ingredientes, a água, os 2 litros de água, eu já coloquei na panela porque a gente precisa que a água esteja bem quente para dar o ponto certo do risoto. E aí eu vou misturar o caldo de galinha aqui, ó, nessa água para formar o caldo que vai no risoto, né? E aí você pergunta assim, poxa chefe, mas você vai fazer frutos do mar com caldo de galinha? Sim. Você sabe que você não percebe o sabor do caldo de galinha, mas ele é muito importante porque ele acrescenta sabor no risoto, tá? E a gente vai deixar essa água aquecendo junto com o caldo e é esse caldo que a gente vai usando na hora em que o risoto precisar de um pouco mais de líquido para dar a cremosidade do arroz, né? Afinal de contas, quando você vai fazer um risoto que você usa o arroz arbóreo gente, é um arroz que ele tem muito amido, né? Que é um arroz tipo italiano. E aí, essa cremosidade é dada à medida em que você vai mexendo o arroz na panela e ele vai soltando o amido até ter a cremosidade que você quer, tá bom? Então aqui, o que eu vou fazer só para você poder entender? Ó, eu vou colocar fogo na panela, porque a gente vai fazendo tudo nessa panela maior para o risoto ficar no ponto certo, ok? E daí eu já começo fazendo uma temperagem, colocando um pouco de manteiga, esse resto eu vou deixar para colocar por último, ok? E daí eu já vou misturar também o azeite, tá, gente? Para fazer essa temperagem de manteiga com azeite logo no começo do refogado. E a gente começa refogando a alcaparra. Porque tem gente que usa alcaparra natural, eu não gosto. Eu gosto de refogar a alcaparra para aproveitar o sabor da alcaparra e ficar tudo bem harmônico no risoto, tá? Então aqui, ó, põe a alcaparra na panela e você vai deixar refogar uns 2 minutinhos, que se a panela estiver bem quente, até um pouco menos, né? Você vai ver que quando você estiver fazendo em casa, né?
vai subir um cheiro gostoso da alcaparra, a manteiga, o azeite. Aí você já sabe que nem precisa demorar muito tempo, porque ainda tem alho e cebola que a gente vai refogar junto e aí vai completar esse tempo do refogado que a gente precisa, tá? Eu gosto muito desse detalhe de alcaparras todas as vezes que eu vou fazer um risoto de frutos do mar. Eu acho que realça bem o sabor dos frutos do mar e dá um sabor, sabe, mais aveludado, uma coisa mais sofisticada no risoto. E como a gente está fazendo um risoto de frutos do mar, merece esse sabor sofisticado. É ou não é? Vamos combinar? Ah, aqui, ó, refogou essa alcaparra. Cheiro tá bom, hein? Vou colocar primeiro o alho. Prontinho. Isso é tão pequenininho, nesses dias cai um dentro da panela. Eu sou meio desajeitado para pegar coisinha pequena assim, sabe? Ó, põe o alho. Você viu que a alcaparra já começou a refogar junto, então já vai num sabor maravilhoso. Deixa o alho um minutinho, porque o que a gente quer é tirar esse ardido do alho e deixar o sabor do alho no refogado, tá? Um minutinho depois, aí a gente já pode colocar a cebola. E eu estou usando uma cebola roxa porque eu acho que ela dá um sabor bem melhor, principalmente nos frutos do mar, tá? Vem aqui. Pronto. Aí vamos lá. Nós temos lula, nós temos mexilhão e nós temos camarão. Ah, se você quiser usar também tentáculos de polvo, né, em cubinhos, você também pode acrescentar até uma mistura para paella, para fazer o seu risoto de frutos do mar. Mas daí, lembra que o último ingrediente que deve entrar no risoto é aquele que é mais rápido de cozimento, é mais macio, que no caso é o camarão, né? Então eu sempre começo pelos ingredientes no refogado, ingredientes que são mais duros, digamos assim, que merecem um pouco mais de atenção no cozimento, e aí esse cozimento ou esse refogado leva um tempo maior, né? Então por isso que eu coloco os anéis de lula. Aí a gente refoga um pouco. Se você quiser usar tentáculos de polvo, é agora que você coloca, tá? Junto com a lula, que é para dar essa refogada aqui inicial, ó. Deixa refogando até a lula enrijecer um pouco, né? Deixar ela mais redondinha assim, e isso acontece em 3, 4 minutinhos de refogado. Aí depois é que a gente vai colocar os mexilhões. Pronto, vamos colocar agora o mexilhão, ó. E aí eu vou refogar os dois, a lula e o mexilhão, por aproximadamente uns 5 minutinhos antes de colocar os outros ingredientes, tá? Eu sei que o caldo de galinha, ele já tem sal, por isso eu vou colocar apenas um pouco de sal. E o sal, para que a gente possa ajustar, a gente vai colocar no final, caso precise, tá bom? Então agora, ó, só um toque de sal e de pimenta do reino. Aproveita, dá uma mexida aqui do lado, que a gente tem um caldo que está fervendo, ó, né? Olha isso, para que ele vá ficando bem harmônico. E se você quiser, você pode dar uma incrementada nesse caldo de sabor também. Então você pode colocar aqui dentro da panela a salsinha, o coentro e a cebolinha. Põe no caldo, tá? Deixa essa parte aqui para a gente finalizar o risoto. E aí mistura bem. Pronto. Temos uma base de caldo delicioso para esse risoto de frutos do mar, ok? Agora que a gente já refogou bem, hora de acrescentar o arroz arbóreo. Vai todo dentro da panela. E aí, quando você mistura o arroz com os frutos do mar, você já pode acrescentar tanto o vinho quanto a cerveja e mexer
constantemente. Sabe por quê? Porque aí você vai liberar o amido desse arroz. Então aqui, ó, vem o vinho branco seco e também a cerveja. Não faço nada. Olha o que vai acontecer. Vamos começar a misturar, hein? Ó, vai mexendo aqui. Você vai ver que à medida em que você vai mexendo em casa, igual como vai acontecer aqui, ó, esse líquido já começa a sumir, gente. Porque o arroz arbóreo, ele tem realmente bastante amido, né? Então, logo, logo, ele vai liberando esse amido, o que vai tornando cremoso e o líquido vai sumindo, né? Olha isso. Essa mexida vigorosa que a gente dá logo no começo e sempre quando a gente coloca um pouco mais do caldo que está sendo preparado do lado, é exatamente para que você possa ir cozinhando o arroz e tendo cremosidade. É só abrir a fervura para a gente testar o nível de cremosidade. Aqui eu já tenho um caldo fervendo, então já posso desligar. Eu não preciso manter esse caldo fervendo. Desligo o caldo e eu vou passar essa panela para ficar próxima da panela do risoto, para a gente não ficar melando o fogão todas as vezes que você for colocar o caldo, tá bom? Assim, ó. Vou deixar ela bem aqui do lado, bem juntinho aqui, ok? Pronto. A concha já preparada para a gente ir acrescentando pouco a pouco esse caldo bem gostoso que a gente preparou. Enquanto isso, volta na panela do risoto e vai mexendo para que ele possa começar a ficar cremoso. E atenção, hein? Não fica parando de mexer por muito tempo, porque o amido ele desce e acaba grudando um pouquinho no fundo da panela. Então o ideal é que você mexa sempre, até que o risoto esteja no ponto certo. É isso que a gente está fazendo aqui, ó. Prontinho. Então vamos fazer assim? Eu vou agora com você no intervalo comercial. É o tempo que essa primeira etapa vai ficando cremosa. Quando voltar, aí nós vamos acrescentando tanto o caldo quanto os outros ingredientes que vão dar mais sabor ainda a esse risoto de frutos do mar. Sai daí não! A gente volta daqui a pouquinho com o programa Sabores. Atrás de um nome qualquer, não aparece pra mim. Olha aí para você de casa, de volta com o programa Sabores. E no programa de hoje nós estamos preparando um delicioso risoto de frutos do mar. Olha isso aqui, gente, ó. Ó, nós temos cremosidade, sim, né? O líquido tá praticamente sumiu. E esse tempo também que você cozinhou, essa primeira etapa, evaporou e deixou só o sabor do vinho e da cerveja. Evaporou o quê? O álcool das bebidas, né? Aí aqui, ó, aí você já veio e fala, nossa, chefe, já começou a ficar bem seco o arroz, mas não está cozido, né? Então, exatamente por isso que a gente tem o caldo aqui do lado, para que a gente possa ir acrescentando aos poucos, ó. Eu gosto de colocar por vez, assim, umas 3 a 4 conchas, porque como a gente tem bastante ingredientes na panela, né? Então, já vai formando uma cremosidade a mais e vai ajudando também cozinhar o grão do arroz. Quando você põe muito pouco líquido de cada vez, você acaba encapsulando o arroz e aí ele demora muito mais para cozinhar. E todas as vezes que você acrescentar líquido na panela, não esqueça que você tem que, ó, mexer para que o arroz vá liberando, né, esse amido que deixa tudo bem cremoso, tá? Eu praticamente não vou usar esse caldo todo, mas é bom a gente ter de reserva, então você faz uma quantidade suficiente. Mas por que eu não vou usar? Porque a gente tem o molho de tomate. Então eu vou aqui, ó, observando que o grão de arroz ainda está bem firme, ainda está bem cru, né? Então, da próxima vez que eu for colocar líquido, eu vou colocar molho de tomate. Depois eu vou colocar caldo, depois molho de tomate. A gente vai alternando o molho de tomate com o caldo que você preparou aqui do lado, né? E lembrando que de frutos do mar na panela, até agora só tem a lula em anéis e também os mexilhões.
Se você for usar polvo, como a gente falou, é nessa primeira etapa que você coloca. Mas por quê? Porque demora muito mais o cozimento da lula, do polvo, do mexilhão, do que do camarão. Camarão, gente, é 3 minutinhos. Acredite, quando você colocar já próximo do final do risoto, o camarão fica pronto rapidão, né? E o melhor, não vai diminuir de tamanho, vai ficar um camarão bonito, né? Uma apresentação bonita do camarão dentro do risoto. Ó, você viu? A gente colocou um monte de concha aqui de caldo, né? Mas olha como já tá ficando mais cremoso ainda e olha como vai secando também, né? Não esquece que você precisa de bastante cremosidade para o seu risoto não ficar seco no final, né? Ele precisa ficar cremoso e úmido. Até porque quando ele for esfriando, aí, obviamente, ele vai atingindo uma cremosidade ainda mais intensa, tá? Aqui eu vou colocar agora o molho de tomate. E esse molho de tomate, gente, pode ser o da sua preferência. Ou pode ser uma lata de tomates pelados, né? Molho de tomate refogado em pedaços. É você que vai decidir o molho de tomate que você quer usar no preparo do seu risoto. Pronto. Mais um pouco. Aí a gente vai mexer da mesma forma que a gente faz quando coloca o caldo de galinha que está preparado separadamente. Ok? Olha como vai ficando uma aparência bonita, né? Aqui, gente, eu vou deixar paradinho um pouco e até vou tampar a panela. Eu vou explicar por quê. Para acelerar o processo de cozimento, para você não ficar o tempo todo gastando muito gás do seu fogão, né? Ao invés de acelerar esse cozimento, deixar o risoto numa cremosidade já daqui a pouquinho vai estar no ponto certo, né? Ou seja, na cremosidade ideal para um bom risoto. Aí vamos fazer assim, vou fazer uma mágica. Quando eu abrir aqui, você vai ver esse ponto de cremosidade que vai estar para a gente colocar a próxima etapa, porque ainda tem ingredientes que vão dar muito mais sabor no preparo desse risoto. Olha na panela, vem comigo! Agora, gente, deixa eu mexer aqui, eu vou até pegar uma colher de bambu, que aí vai ficar mais acesso, vai ter melhor acesso aqui na... Olha isso aqui, ó, melhor acesso na panela, né? Ó, olha essa cremosidade. Bom, como eu quero colocar um pouco mais de sabor de molho de tomate, eu não vou acrescentar mais o caldo de galinha. Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar o requeijão cremoso. Olha isso, hein? E aí vou misturando. Ó. Vou colocar as azeitonas ou a azeitona. É que eu tinha um pouco de azeitona roxa, de azeitona verde, então fiz um mix aqui, ó. Vai ficar bem gostoso. Vou acrescentar o restante do cheiro verde. E aí, eu vou picar com uma tesoura as folhas de manjericão, porque se eu fizer antes, né, gente, como eu já expliquei várias vezes, oxida, né? Então aqui não, ó. Agora eu posso pôr na hora. E o restante do molho de tomate. Nossa! Olha que delícia, gente. Esse risoto vai sim ficar maravilhoso. E aí, você lembra que eu falei que o camarão, ele só demora 3 minutinhos assim para ficar pronto, né? O que eu vou fazer agora? Já que eu tenho essa base extraordinária de sabor do risoto pronto, eu já posso colocar o camarão. Misturo tudo muito bem. Olha que cremosidade esse risoto, hein, gente? Lugar que eu ainda não deixei. Ó. Vou colocar só mais umas 2 conchas aqui, porque eu vou precisar para cozinhar o camarão, né? Do caldo que está aqui do lado. Aí a gente mistura bem, tampa a panela e vai deixar esses 3 minutinhos que você de casa já sabe que é o tempo suficiente para cozinhar o camarão.
porque a finalização desse risoto eu mostro para você no próximo bloco. A gente vai no intervalo, você não desgruda e eu já volto. Ah, não anotou os ingredientes? Então confere agora. Para a receita do risoto, você vai precisar de 500 gramas de arroz arbóreo, 400 gramas de filé de camarão, 300 gramas de mexilhões, 300 gramas de lula em anéis, 3 tabletes ou 3 sachês de caldo de galinha, 2 litros de água, uma lata de cerveja, um copo de vinho branco seco, 3 colheres de sopa de alcaparras, 3 poches de molho de tomate, uma xícara de chá de azeitonas picadas, um copo de requeijão, 2 colheres de sopa de manteiga, meia xícara de azeite de oliva, uma cebola roxa picada, 6 dentes de alho picados, 300 gramas de queijo mussarela ralado grosso, salsa, coentro e cebolinha picados a gosto e meia xícara de folhas de manjericão. Olha aí para você de casa, de volta com o programa Sabores, hoje preparando um delicioso e simplesmente irretocável risoto de frutos do mar. Gente, eu desliguei a panela porque já está no ponto de cremosidade certa, senão vai secar demais. Olha, o grão de arroz está inteiro, como você está vendo aqui. Olha isso que bonito, né, gente? Camarão, lula e mexilhão foi o que a gente usou para dar mais sabor ainda a esse risoto. Só que não está pronto. Como é que a gente finaliza? Primeiro, o resto da manteiga a gente vai colocar no final. E se você quiser colocar, eu queria colocar o queijo parmesão, como é que eu faço? Diminui do queijo mussarela um pouco e acrescenta uma quantidade de parmesão. Mas aqui eu quero apenas o calor desse risoto na panela para que eu possa derreter o queijo mussarela. Olha isso. Põe todo o queijinho mussarela. Mergulha o queijo assim, ó. O risoto quente. Ok? Tampa a panela. 2 minutinhos só, tá bom? Enquanto isso, aproveita, gente, para anotar a nossa hashtag, né? Você sabe que a gente vai compartilhando receitas com você e você pode compartilhar as receitas do programa, as receitas que você prepara para sua família, também conosco, através da hashtag Sabores na TV. Eu sempre digo, vai fazer um prato, reuniu a família, tá vendo o programa? Faz uma foto, posta lá no seu Instagram e marca com a hashtag Sabores na TV. Daí depois a gente vai mostrando o que vocês prepararam em casa aqui no programa. Quem acompanha o programa sempre sabe que às vezes alguns programas a gente põe um clipe com imagens que vocês marcam a gente lá na internet, tá bom? Agora, isso aqui, Alan, esse é o momento glamuroso do risoto, porque o queijo, já que ele tá ralado grosso, ele derrete rápido, né? Então o que é que a gente faz? Agora a gente mistura aqui, assim. Olha isso. Nossa, gente. Olha o fiozinho do queijo puxando aqui no meio. Você tem ideia de quando esse risoto ele vai esfriando, como ele fica simplesmente delicioso? Nossa, fica bom demais, hein? E tem que ficar cremoso assim mesmo, tá, gente? Não faz ele com menos cremosidade não, porque senão quando ele esfriar não vai ficar bonita a apresentação, vai ficar duro, ficar aquele risoto duro, ao invés de ficar o risoto cremoso e macio. Mistura bem, lembrando que a panela está desligada, né, só no calor, e agora a gente pode montar o prato. Calma que eu separei aqui, ó, uma tigelinha assim, né, bem bonitinha, né, pra gente fazer uma porção individual. Vou pegar um pouco mais aqui do risoto, depois a gente limpa a borda. E agora
tá pronto. Risoto de frutos do mar para você arrasar geral quando tiver uma ocasião especial para sua família, tá bom? A você de casa, muito obrigado pelo carinho. O programa Sabores de hoje vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo programa. Beijo! Tchau, tchau!